Fala pessoal, tudo bem? Já vou dar início aqui à análise da de quarta-feira. Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo na quinta-feira, que é o dia que eu vou estar postando. Vou tentar ser um pouco mais objetivo nesse vídeo. Vamos lá. Barra 1. Barra 1 ela é uma barra doji, uma barra de lateralidade, uma barra de indecisão, uma barra, uma barra de dúvida, né? E ela tem, eu até deixei anotado aqui, ó, ela fez um topo com a máxima do dia anterior. Ela deixou um topo duplo, né? E ela veio retestar a máxima do dia anterior. Porém, deixou pavio nos dois lados. Barra 2 é uma barra surpresa vendedora, fechando nas mínimas. Provavelmente ela pode cair um pouco mais, ela tem 60% de probabilidade. Ela é uma boa barra de sinal, uma barra bem forte, surpresa. Porém, tem que lembrar também que a gente está numa região de uma linha de tendência, que ela também está sobre a média de 20 períodos. E com certeza ela vai encontrar compradores, né, abaixo de barra, tentando levar o mercado a uma lateralidade. Lembrando também que compradores que estão armadilhados pela barra 1, eles podem também fazer o preço médio, né, comprando no fechamento dessa barra, ou até mesmo de 1 a 5 pontos abaixo dessa barra. Então, eu diria que colocar uma média de uns 2,5 pontos para baixo. Pode ser que tenha compradores fazendo scaling in para poder sair no seu 0 a 0, sair no break-even do seu trade. Lembrando que o mercado ele sempre tenta armadilhar um dos lados. O mercado ele busca armadilhar um dos lados e quando ele consegue armadilhar, ele consegue ganhar mais velocidade, ele ganha momento. Por quê? Porque você tem que imaginar o seguinte, todos os armadilhados ou eles vão sair rapidamente dos seus trades para cortar as suas percas, e também eles podem adicionar ou fazer uma reversão na mão deles. Então, muitos compradores que estiverem acreditando, né, que acreditavam nessa compra, e eles estão desapontados quando eles viram essa barra forte de tendência contrária. Então, eles podem aumentar mais contrato para tentar sair no 0 a 0, ou eles vão sair do trade rapidamente e virar a mão para o lado oposto. Mas isso depende de como o mercado vai te mostrando. Nesse caso, eles não iriam fazer aqui, porque a gente tem que pensar que tem uma linha de tendência, ela vem dessa alta do dia anterior, então tudo isso influencia, para que não saia fazendo trade de qualquer jeito. Próxima barra foi uma barra doji, provavelmente foi um reteste também da barra 58, testando a máxima da barra 58. O que pode ter acontecido também, compradores se posicionando próximo dessa máxima para fazer o scaling e sair no 0 a 0. Como você pode ver, compradores que compraram a abertura dessa barra, eles podem ter adicionado mais contrato, tanto no fechamento dessa barra, ou de 1 a 2 pontos para baixo, ou até mesmo buscando o reteste desse ponto de rompimento, que foi o ponto de rompimento do dia anterior. Próxima barra, uma barra inside bar, provavelmente teremos vendedores acima de barra e compradores abaixo de barra, levando o mercado com lateralidade. A barra 5, ela fez topo duplo com a barra 3 e ela teve fechamento próximo da mínima da barra anterior, mas ela deixou pavio exatamente fazendo. Ela fez o reteste
da barra 58, do ponto de rompimento. Quando você tem que imaginar o seguinte: vendedores que venderam na barra 2, acreditando que o mercado poderia ter uma forte queda, eles começam a ficar desapontados quando eles percebem que a barra 3 ela é uma doji, aí seguinte vem a barra 4, que também é um doji e é uma inside bar. Então o mercado começa a ficar mais indeciso e caso o mercado esteja nesse ponto de indecisão, barras laterais vai começar a continuar surgindo. Enquanto não tem um rompimento mais forte, o mercado vai continuar ainda nessa lateralidade. Lembrando que pontuação máxima foram 12, o mercado pode vir buscar 15. Normalmente o primeiro fechamento, quando ele é acima de 6,75, ele pode querer vir buscar 10 pontos. Isso aqui, quando ele fecha acima de 11,75, ele busca normalmente o 15 pontos. A barra 6. A barra 6. Ela é uma sidebar, é compradora, provavelmente vendedores acima de barra, compradores abaixo de barra, o mercado ainda continua lateral. A barra 7 é uma barra surpresa, né, para os compradores. Ela fechou acima da média de 200 período. Ela fez um rompimento. Ela tentou romper essas últimas 4 barras, mas o fechamento dela não conseguiu ser acima da barra 3. Ela é grande o suficiente para ter pelo menos uma pequena perna, mais uma pequena segunda perna de alta. Mas o mercado estaria melhor, os compradores estariam olhando melhor para essa barra se ela tivesse fechado acima dessa máxima. Barra 8. Barra 8 foi uma barra surpresa para os vendedores. Esse daqui. A gente não conseguiu. Essa aqui, essa barra 8, provavelmente ela pode estar formando também um topo duplo com a barra. Pode utilizar a barra 3, né? Barra 7 aqui, no caso seria esse topo, ou então até mesmo formando um topo mais baixo, né? Em relação à barra 1, esse topo com a junção do dia anterior. A gente pode estar formando também uma MTR. MTR seria o quê? MTR você tem uma direção, a tendência, aí ele começa a ficar lateral, aí ele tenta retornar para a tendência anterior e ele acaba falhando. Ele também precisa de rompimentos de linha, a gente está tendo um rompimento dessa linha. A gente precisa que o mercado tenha um pullback um pouco mais profundo, né? Que seria também fechamentos abaixo de barra, e aqui a gente já tem. Deixa eu tentar encontrar aqui para
vocês. MTR. Vou pegar aqui para vocês. MTR. Eu sempre faço algumas anotações. É legal que eu posso passar aqui para vocês. Então, as regras de uma MTR. Ela precisa quebrar uma linha de tendência. E a gente quebrou uma linha de tendência. A segunda regra, a tendência, ela precisa voltar para a tendência anterior, que no caso seria a de alta, e e ela ameaça voltar, porém ela não vai muito longe, ela não chega até o topo anterior, né? Isso é um dos pontos também que pode acontecer. É uma das regras, mas ela também acaba rompendo. Muitas vezes tem a MTR também que ela acaba rompendo esse topo e ela falha. Então, a gente pode estar utilizando também essa regra, né? Que seria ou ela não vai muito longe, ou ela rompe e acaba falhando, tá? E aí ela formou a primeira, é, no caso aqui, a nova mínima da máxima aqui. Então ela tem uma máxima mais baixa, que seria em relação ao topo anterior. E a terceira regra também é ter, né, assim, boas barras de sinais vendedor. Então eu precisaria de pelo menos assim uma sequência de barras para eu acreditar que o mercado pode reverter essa alta aqui. E caso você tem que pensar o seguinte, supondo que você está em tempo real, como eu estava de manhã, quando você vê essa barra, você não tem que acelerar o processo. Nossa, eu preciso vender aqui. Por quê? Porque se ela romper, a gente tem que imaginar esse alvo. Primeiro tem esse alvo das três barras, como eu já tinha falado no vídeo anterior para vocês, ou até mesmo essa lateralidade. Então, ela pode estar buscando também essa lateralidade. Então, eu não tenho necessidade de querer sair vendendo a qualquer custo. Eu posso deixar o preço ir, ela vir fazer o reteste por baixo desse ponto de rompimento e eu entrar no pullback. Caso o mercado não me dê uma oportunidade com o pullback e o mercado começar a ser forte, eu vendo o mercado dependendo da força que as barras começarem a criar. Então, não precisa ter pressa. Então, a barra 9 é uma inside bar e ela está tentando evitar que o mercado tenha esse rompimento, né? Porém, numa lateralidade, a gente está trabalhando em ordens limitadas, então a gente pode encontrar compradores abaixo de barra e vendedores acima de barra. Barra 10 é uma doji comprada, porém ela teve uma rejeição na média de 200. Isso aqui também pode estar se formando uma, uma bear flag. Esse desenho para vocês.
aqui, bandeira, pode buscar esse tamanho para baixo. Mas o mercado precisa te mostrar esse rompimento e ter uma boa continuidade. A barra 11 é uma barra vendedora, fechando com um fechamento menor que os fechamentos anteriores. Porém, lembrando que os compradores da barra 9, quando eles viram essa barra 10, eles ficaram desapontados. Então, lembrando que o mercado de ordens limitadas são mercados de scalp. Então, quando você, por exemplo, faz uma compra, você tem que imaginar o meio dessa região. Você pega o meio dessa região e você acaba. Trocar a cor. Por isso que eu não queria colocar. Falei que ia travar, sabia? Bom, enfim, pode imaginar mais ou menos aqui o meio dessa região e é onde eles vão estar buscando fazer o scalp. Porque em ordens limitadas, você não vai segurar o preço, porque você pode tomar um mercado ao contra, né? Então, você tem que tomar cuidado, porque quando o mercado, quanto mais tempo ele lateraliza, maior maior fica a questão dos 50%. Por exemplo, se ele veio dessa queda, se ele teve uma ou duas barras lateralizando, ele ainda tem condição de dar continuidade, porque essa queda ela foi relativamente forte comparado com o que está acontecendo no momento. Quando tem uma queda e, sei lá, três barras laterais, ainda a queda ela está mais forte que essa lateralidade. Porém, conforme ela vai ficando mais lateral, ele vai perdendo essa força e vai. Os vendedores que acreditavam que o mercado poderia romper, quando ele começa a perceber que está falhando, ele começa a ficar desapontado e pode ser que ele desista e compradores venham agressivamente e levem o mercado para o lado oposto. Então, a gente tem que ficar sempre atento. E por isso que em ordens limitadas, por isso que é importante você conhecer a ordem limitada, a ordem stop, qual o mercado que você está trabalhando, para que você não pense que de repente você está numa lateralidade que você vai pegar alvos de swing. Então, tome muito cuidado em relação a isso. Barra 12 foi, ela foi comprada já no fechamento, a barra 11. Assim que a barra 11 fechou, já teve, já teve compradores agressivos tentando levar o preço para o meio do canal e provavelmente vai encontrar vendedores ou até mesmo compradores saindo de suas posições para fazer lucro. Barra 13, provavelmente, além dos comprados que saiu de suas posições para sair com lucro, encontrou mais vendedores acima de barra, fechando perto da mínima. Provavelmente pode cair mais até a média e encontrar mais compradores. Barra 14 é uma outside bar. Ela teve, ela foi vendida até a média móvel de 50 períodos, laranja. E, e ela encontrou o mercado, encontrou compradores embaixo de barra.
O mercado aqui ele está te dando já um sinal. Se você observar, você percebe que ordens stop não está sendo bem sucedida. Então, por exemplo, se eu vender abaixo de barra, eu não fiz muito lucro. Se eu vender abaixo de barra, eu tenho, aqui, vamos ver, por exemplo, aqui, consegui fazer um scalp de 1,5 ponto 25, porque você tem que lembrar que fica um pouco com spread, né? Então, ordens stop não está sendo bem sucedida. É isso que você tem que observar. Então, tanto acima de barra, você pode ver que compradores que estão comprando com ordem stop não está sendo bem sucedido e vendedores vendendo com ordem stop também não está sendo bem sucedido. O mercado ele começa a te dar sinais e é importante que você comece a enxergar esses pontos para que você não se armadilhe de bobeira, né? É claro que você vai, você não vai acertar 100%, mas você vai aumentar a sua probabilidade de assertividade. Então, é importante que você sempre fique atento. Se você observar a barra 58, ponto de rompimento, que seria esse ponto de rompimento, ele não conseguiu, ele não conseguiu ser rompido ainda. E você pode observar, ó, 6, a 9 e a 12. São boas barras de sinais. A 9 e a 12 muito melhor do que a 6. Porém, mesmo assim, o mercado não tá conseguindo dar continuidade nessa alta. E também para os vendedores, a barra 5, a barra 8 e a barra 11, também essa barra 13, são boas barras de sinais, porém o mercado não está dando continuidade. Então isso é a característica de um mercado lateral de ordens limitadas, né? E eles continuam falhando acima ou abaixo de barras. Barra 15 é uma barra inside bar. Inside bar são modos de rompimento, né? O mercado está em modo de rompimento, então a qualquer momento ele pode tomar uma decisão e fazer um rompimento. Provavelmente ainda vamos ter continuidade de compradores acima e vendedores abaixo de barra. No momento, você tem 50% de chance de rompimento para comprador e 50% de chance de rompimento vendedores. Muitas das vezes você vai num movimento, você vai conseguir ter uma probabilidade um pouco acima de 50%. O Brooks costuma falar 60%, mas quando a lateralidade é eles costumam falar um pullback endless, que não termina. Então, quando você tem um pullback que não termina, você pode colocar a probabilidade de 50% para cada lado, né? Não tem um lado mais forte que o outro ainda, no momento. E ainda continua no breakout mode. Barra 16, barra 16, ela foi uma boa barra de sinal para os vendedores, né? Encontrou vendedores acima de barra, provavelmente vai ter mais compradores aqui. Caso ela tenha continuidade, pode querer buscar fazer esse rompimento. Caso o mercado rompa,
podemos jogar. A gente já tem os alvos aqui. Continuar com esse. Barra 17. Barra 17. Foi uma ótima barra vendedora, foi uma surpresa. Barra surpresa. Fechando perto das mínimas. O que você pode imaginar? Que você já tem 3 barras consecutivas de venda. Isso é, eu devo ter tirado. Mas aquela MTR, você viu que em uma das regras, que é a terceira regra, ela precisa ter uma boa continuidade contra aquela tendência, que no caso, essa tendência de alta, aqui anterior. Então ele precisa começar a demonstrar força do lado oposto. Ela teve o rompimento da linha de tendência, ela teve uma tentativa de retornar para a tendência anterior e ela não teve força, porém agora está deixando 3 barras consecutivas de queda. Provavelmente a primeira tentativa de reverter isso aqui pode falhar. Então agora o alvo que eu posso ver também aqui, ó, pode ter esse alvo também da barra 63, barra 18, barra 18, ela teve foi uma boa barra vendedora, mas isso aqui já seria 4 barras, seria 3 boas barras de continuidade, 4 barras com essa barra em sidebar, né? Então eu já posso pensar também, vamos ver esse alvo aqui, se ele foi atingido, praticamente atingiu o alvo dessa lateralidade. Agora o mercado ele começa a ter mais condições vendedoras, porém eu tinha traçado esse canal, a gente pode encontrar compradores posicionados nessa região, e essa é uma região também de alvo projetado. Regiões de alvo ele pode ter 2 pontos: encontrar os compradores e vendedores está fazendo lucro, fazer lucro de suas posições. Deixa eu remover isso aqui. Pontuação, como tá? Então eu tenho alvo de 20 pontos, provavelmente traders vão realizar também nessa região, que é um alvo forte de swing. Barra 19, provavelmente vendedores realizando lucro parcial, alguns saindo totalmente da operação. Acredito que se ela não tiver uma boa continuidade, ela pode ser, normalmente barras contra tendência, a primeira barra contra tendência ela é vendida, né, contra tendência de baixa, ela pode ser vendida, né, provavelmente vai ter vendedores acima dessa barra, né, tentando dar continuidade na queda, mas o, os comprados eles também podem imaginar que essa seria a segunda perna, pode ser uma segunda perna que vira uma segunda perna de armadilha. Barra 20 é uma barra vendedora, né? Provavelmente vendedores não assim, na primeira barra compradora
eles vão tentar revertê-la. Então, provavelmente, possamos ter vendedores abaixo dessa barra para dar continuidade e tornando o mercado em ordem stop. A partir da barra 16, o mercado deixou de ser de ordens limitadas para ordens stop, que seria comprando, no caso, abaixo, né, da mínima, né, no rompimento dela. Então, provavelmente, teremos mais vendedores abaixo dessa barra. Pode ter alguns buyers, né, caso desapontados, para tentar sair no 0 a 0. Mas caso eles tenham, um forte breakout aqui de venda, eles vão ser rápido para sair das suas posições. Esse alvo posso já tirar. E agora eu posso imaginar. Então agora eu tenho esse alvo. Posso imaginar essas três barras. Barra 21 foi uma surpresa. E fechando nas mínimas. Provavelmente os compradores que estavam acreditando que poderiam reverter, eles saíram rapidamente, ou eles vão tentar comprar mais abaixo para fazer o preço médio de que ele sair do 0 a 0 de suas posições. Barra 22 também foi uma barra forte. Agora fica mais difícil para os compradores tentar imaginar compras nessas contra essas barras, porque além da força está aumentando, você pode ver que as barras estão aumentando, porém, o que você tem que pensar quando você tem barras fortes, pode haver, pode ser barra climática também, então, porém, pela força ela pode ter mais uma perna pequena de queda, porém, como você pode ver, já teve pavio abaixo. Agora a gente já tem 4 barras, a barra 23 é uma barra de queda também. Essa barra foi, como você pode ver, ela foi vendida já no fechamento. Ela atingiu o alvo. Os traders estão posicionados aqui para sair de parciais. A barra 24 é uma barra doji. Provavelmente traders realizando parte de seus lucros. Vamos ver a pontuação. Temos 34 pontos aqui, né? Normalmente 30 pontos são pontos também de swing. No caso foi nessa região, né? Onde teve o pavio, foi a região de 30 pontos. Próxima região 35, né? Normalmente eles vão buscar. Porém, quando você vê essa barra doji, isso pode te dar um sinal de que o mercado pode começar a ter preços laterais. Pode ser que comece a ter mais compradores abaixo de barra e vendedores acima de barra. Barra 25. Vamos ver a pontuação. 36 pontos. A barra 25, ela atinge exatamente os 50% desse canal para baixo. Essa barra é uma boa barra fechando na máxima, uma boa barra compradora. Provavelmente vai ter mais uma perna, uma pequena perna. Pode querer buscar até mesmo a média.
Porém, caso tenha vendedores atrasados, provavelmente eles podem encontrar vendedores nessas regiões de junção das barras. A barra 26, uma barra doji, uma pequena barra de acumulação. Se está demonstrando que o mercado pode ficar lateral. Provavelmente temos vendedores acima da barra, compradores abaixo de barra. Barra 27, provavelmente compradores desapontados com a barra 26 estão saindo de suas posições. A vantagem também quando vendedores vê uma barra outside dessa, eles podem estar pensando que eles estão entre as ganhando um desconto para vender melhor. Porém, fica difícil você vender contra uma barra forte que deixou o pavio nas mínimas e ela fechou praticamente na máxima, né? Uma barra comprada bem forte. Então, mas mesmo assim, encontrou vendedores aqui agressivo e ela na barra 27 foi uma boa barra de sinal. Provavelmente a gente vai ter mais uma segunda perna para baixo com a força dessa barra 27. Barra 28 rompeu a mínima da barra 25, fechando abaixo dessa mínima. E você pode imaginar também, o Brooks também fala sobre low 1 e low 2, né? Lower. No caso aqui, quando ela rompe abaixo de barra, ela fez o low 1. Quando ela rompe abaixo da segunda barra, né, da segunda tentativa, ela fez a low 2. Então, normalmente a low 2 seria o preço, ele tá entre aspas, ruim para quem entrar, porque no caso você está deixando uma segunda tentativa para você entrar no trade. Nesse caso, o vendedor que vendeu no lower 1, ele vendeu ruim comparado com o low 2. Então, isso também você acaba ficando mais atento, né? No caso, esse mercado, ele se mostrou aqui no primeiro pullback, na low 1, ele já teve continuidade. No caso, a segunda puxada, essa segunda perna, ele precisou da low 2 para dar um início a, a essa nova queda. Mínima do dia anterior é magneto, provavelmente o preço pode buscar. E isso aqui está aumentando, essas duas barras, está aumentando a probabilidade de cair mais. O que você pode colocar como alvo seria essa região que lateralizou. Então, agora você pode pensar no alvo. Lembrando que 80% dos rompimentos falham, então a gente tem que ficar atento a isso. 29. Barra fechou exatamente na mínima anterior. Ela rompeu, porém ela falhou. Normalmente os robôs ficam posicionados até 5 pontos abaixo. O caso aqui foi 1,75. Já tinha. E a 29 também foi provavelmente um céu vacuum.
Seria uma venda de vácuo, uma venda um vácuo. Ah, esqueci como falo em português, às vezes foge na minha. A barra 30, ela testou esse alvo de projeção, fez o teste do alvo de projeção e reverteu. Provavelmente, se você tiver vendido, tipo, ok, se você quiser vender, sair das suas posições acima dessa barra, levando em consideração que isso aqui pode ser um ponto de reversão, né? Barra 31 foi acima da barra 29 e 28. Bom para os buyers. Provavelmente tem uma força, provavelmente pode ter mais uma perna para cima. 32 foi uma boa barra para os bulls. Provavelmente querendo buscar a média de 20. Lembrando que essas médias, de 20, período, 50 e de 200, são a média, são magnetos. Lembrando que as médias são o preço justo, então sempre, muitas vezes o mercado tá querendo buscar as médias novamente. Barra 33, uma inside bar, ela é compradora. Se o mercado for acima dessa barra, os vendedores podem acreditar que isso já foi uma segunda perna. Barra 34, mais um inside bar. O mercado está em modo de rompimento. Como o mercado ainda não rompeu acima da barra, pode ser que os compradores busquem romper para que faça a segunda perna. Porém, vendedores agressivos pode começar a entrar e tentar reverter para que o mercado não vire comprador. Vendedores abaixo da barra 34 fizeram um reteste do fundo, porém 35 revertendo, ela fechou na máxima. E você viu compradores abaixo da 33, da 32, provavelmente pode, pode ir acima para querer fazer a segunda perna. Essa aqui é a H1, né? A 31 é a H1. Caso rompa acima da 35, vira H2. Provavelmente querendo buscar a média móvel. 36, ela rompeu acima da 34 e da 32. Porém, ela não conseguiu fechar acima da máxima. Porém, tem que pensar o seguinte: vendedores que venderam abaixo da 34, eles estão desapontados quando vira essa barra 35. Então, eles podem ter desistido de suas vendas. E caso o mercado vire o mercado comprador, vendedores vão sair rapidamente dos seus trades. Alguns são os traders atrasados, vão sair com prejuízo, e quando os traders que tiver com lucro podem não querer devolver mais lucro para o mercado. E então pode ter uma puxada forte em relação às barras compradoras, caso os vendedores comecem a desistir de seus trades. A pontuação chegou a 43,50, lembrando que o swing normalmente 40, são 40,
um ponto forte. É importante você sempre estar atento a essas pontuações também, que elas são bem, elas ajudam bastante nessas horas do mercado para você entender alguns alvos que pode ser ou não atingidos. E, e legal que quando ela faz esse movimento a mais, né? Se ele te dá mais precisão para o seu trade, mais probabilidade, porque caso o mercado ele pare nos 40%, você teria que estar realizando aqui nos 39%. Então, é importante você ficar atento. Barra 36, uma ótima barra para os comprados. Provavelmente, traders, vendedores saindo de suas posições. E essa barra forte provavelmente tem 60% de probabilidade de higher, né? Um pouco mais alto. 38. Vamos ver a pontuação. 10 pontos. 10 pontos, como vocês sabem, para você que viu o vídeo anterior, você vai ver que eu fiz algumas anotações. Caso o vídeo fique muito longo, querer, você pode pular diretamente para onde eu já fiz todas as anotações e você vai ver que pontos de swing são 10 pontos também, então provavelmente traders realizando lucro nessa região, porém o mercado fechou exatamente na média. Pode ser que, devido à força dessa barra 37, pode ser que o mercado tenha mais uma perna de alta. Trinta e nove, uma barra vendedora, ela tentou, bulls tentaram levar e rapidamente foi revertida, fechando perto da mínima, provavelmente lateralidade, pode encontrar vendedores acima de barra e compradores abaixo de barra. Aqui também a barra 40, uma outside bar, uma ótima barra para os compradores. E também a gente pode imaginar também, ficar atento a uma wedge, que dá exatamente na média de 50 períodos. Não, a gente pode começar a pensar também em alvos de projeção. Caso você poderia pensar também num alvo de projeção, que seria exatamente na média de 200 períodos. E tem que lembrar que provavelmente tem vendedores armadilhados aqui ainda. E querendo ou não, essa foi um pouco uma barra surpresa, né? Também. O, os compradores estão esperando que isso aqui pode ser também um rompimento acima dessa barra 37. Barra 41, uma inside bar. Mercado em modo de rompimento. Lembrando que isso aqui pode ser uma wedge, essa wedge pode reverter o preço, ou caso ele tenha uma falha de wedge, esse seria o alvo para cima, esse alvo de projeção aqui. Barra 42, provavelmente
vendedores acima de barra, tentando levar o mercado para scalp, tentando voltar ao mercado de ordens limitadas. 43 mais um outside bar, o mercado fez, também pode imaginar, 3 puxadas aqui. Caso falhe, pode querer buscar esse alvo também dessa lateralidade. Isso aqui é uma outside bar, uma barra 43. E ela está fechando acima das máximas. Caso tenha uma barra de continuidade, pode dar início. Lembrando que dá início a esse rompimento de alta. E um ponto também relevante, meios de lateralidade são magneto. Então pode ser que o mercado queira vir buscar essas regiões. E se você observar também na questão das barras dessa lateralidade, o tamanho das barras. As barras vendedoras são menores do que as barras compradoras. Isso começa a intrigar no sentido que você pode estar vendo um rompimento a favor do mercado comprador. Rompimento, a barra 44, ela rompeu essa lateralidade da região da barra 37 até a barra 43. Possível alvo de lateralidade de 45,02, 50, fechando próximo da mínima, por uma barra comprada no fechamento. Provavelmente a gente está always in long agora. Isso aqui é se for uma bull flag, provavelmente rompendo acima dessa bull flag, a gente tem esse alvo da bull flag. Esse é o alvo da bull flag. Barra 44, 45, uma excelente barra de continuidade, esse rompimento, testando o movimento projetado dessa lateralidade, falha de wedge, tira isso aqui, acabei esquecendo. O terceiro toque da wedge, essa wedge, caso falhe, possa vir buscar o meio dessa região de lateralidade. Quarenta e seis barra o bar, um fechamento mais alto. Região de wedge, provavelmente temos vendedores, né, posicionados, robôs. Porém, caso o mercado esteja forte, always in long, ele pode querer vir buscar esses alvos dessa bull flag, essa bandeira de alta. 47, barra do G, mercado lateral, mercado de indecisão, provavelmente traders tirando lucro. 48, inside bar de compra, provavelmente vendedores acima de barra, compradores abaixo, caracterizando lateralidade. 49, rompeu as 3 últimas barras, porém encontrou vendedores acima de barra, ou até mesmo
traders realizando lucro. Barra 50, uma boa barra de alta, fechando na máxima, provavelmente uma segunda perna, para tentar buscar essa média móvel de 200 e até mesmo esse alvo de movimento projetado dessa bandeira de alta. Provavelmente vai ser compra no fechamento. 51, uma barra de rejeição, barra doji. Ela tentou romper acima, porém ela rejeitou e ela foi testar a abertura da barra 50 e fechou uma barra doji quase na região da abertura. Barra 52, uma barra surpresa para os vendedores. Lembrando que aqui também é uma região, agora que eu percebi, é a região do canal, essa linha de tendência do canal. Então são pontos. O que eu gosto também aqui, ó, como você pode ver, a média de 200. E também tem a região de alvo. O Albrook seria chama de linhas duelando, né? Quando você encontra pontos de confluência, que seria alvos, né? No caso, a região da média de 200, o alvo projetado, tem também essa linha de canal. 53 inside bar, uma inside bar compradora, fechando na máxima, provavelmente, praticamente. 54, ela em doji. Traders, vendedores acima de barra, compradores abaixo de barra, lateralidade. 55 outside bar, barra de compra, provavelmente com a força pode pode revisitar o topo desse canal e até mesmo buscar essa média, o toque na média. 56, fechamento exatamente na média, provavelmente vendedores acima de barra, compradores abaixo da barra, acreditando que isso possa ser uma lateralidade. Caso o mercado rompa, pode querer vir buscar esse alvo projetado ou até mesmo o alvo desse trading range aqui, dessa lateralidade. Barra 57, testando praticamente o meio do canal, né? Ele entrou para essa região de lateralidade. Tudo isso aqui já você pode ver uma lateralidade, uma boa barra de alta, provavelmente um pouquinho mais acima, né? A barra 58 foi testar a mínima da barra 1, como você pode ver, fez o reteste da mínima da barra 1, possivelmente querendo retestar a abertura do dia, né? Ou até mesmo querer retestar a máxima do dia ou a máxima do dia anterior. 59 doji, 60 inside bar. Aqui pode se caracterizar no IOI. IOI seria essa barra seria a barra da esquerda dentro da barra do meio e a barra da direita dentro da barra do meio. Então, o Bruce fala que é um IOI. IOI é um padrão de reversão. Provavelmente, normalmente quando ela acontece, né, em alguns pontos, para reverter o movimento. Barra 61, ela teve uma rejeição, ela foi retestar a abertura do dia. Ela retestou a abertura do dia, encontrou vendedores e não conseguiu fechar acima do rompimento desse IOI, nos alertando que provavelmente o mercado pode ficar lateral
ou até mesmo querer reverter. Inside bar, mercado em modo de rompimento, barra 63 rompendo abaixo, uma barra de queda rompendo abaixo da mínima da 61, 62, 64, uma barra doji, né? Uma barra, pode ver que as barras reduziram o tamanho dos corpos, isso e as barras quando elas começam a fazer o overlap, que seria, esqueci em português qual é a palavra, quando uma barra está na região da outra barra, esqueci como fala em português, sobreposição. Quando barras estão com sobreposições, a gente sabe que esse é um mercado lateral. Barra surpresa 65, uma boa barra de queda, fechando próximo das mínimas. Provavelmente tem uma segunda perna de queda, pode querer visitar as médias móveis. A de 200 e a de 20 são magnetos, obviamente, estão abaixo e por ela estar junto se caracteriza o mercado lateral. Barra 66, como doji fechando no ponto de abertura. Ela foi retestar a mínima da barra 62 e ela fechou na sua abertura, próximo das mínimas. Barra 67, reteste da média de 200 e de 20 períodos, na mesma posição, e ela fechou acima. O mercado está lateral, compradores abaixo de barra e vendedores acima de barra. 67, 68, uma barra surpresa para os vendedores. O mercado testou a barra, a média móvel de 50 períodos. O mercado pode ter mais uma segunda perna de queda. 69, o mercado rompeu abaixo, fechando em suas máximas, porém ela não chegou nem a visitar o meio dessa barra, da barra 68. Barra 70, uma inside bar, mercado em modo breakout, provavelmente uma segunda perna de queda, devido à força dessa barra 68. 71 rompeu acima da barra 70, revisitando as médias por baixo, está numa zona de uma região de lateralidade, visitou essa região da lateralidade anterior por baixo, provavelmente pullback, para tentar buscar na queda. Caso o mercado rompa acima da barra 68, pode dar uma continuidade para tentar visitar o topo anterior, que seria no 45,18. 72 barra de queda, uma doji. 73 fechando abaixo da mínima, abaixo dos fechamentos das bases anteriores, né? Provavelmente segunda perna formando. Caso tenha um rompimento, pode vir buscar no meio do canal. 74, boa barra de sinal para os vendedores. Já são 3 barras consecutivas de venda, provavelmente aumentando, deixando o mercado always in short. 75, barra de queda. Meio do canal é magneto. O mercado também pode retestar esse ponto de breakout da barra 43, que seria o fechamento da barra 43. 76, uma barra surpresa, provavelmente no momento devido ao final de pregão. Normalmente tem barras com alto volume
de venda ou de compra. A barra testou o ponto de rompimento das barras 33, 32, barra 32, 33, 34, 77. É uma doji, mercado provavelmente já não estaria mais tradando. A partir da barra 70 já provavelmente já não estaria mais tradando, devido ao seu final de mercado. Toma muito cuidado para não ser armadilhado. Acho que é 58. Revisitando a mínima do dia anterior. E é isso aí. Acabou, pessoal. Agradeço a colaboração de todos. Estou buscando tentar ser o mais rápido possível, mas são muita informação e muitas vezes fica difícil a gente conseguir jogar tudo em 30 minutos, mas aos poucos eu vou conseguir melhorar a minha velocidade e também a questão das explicações também. Às vezes eu fico um pouco mais tímido e confuso também na hora de explicar, mas aos poucos a gente vai se desenvolvendo. Agradeço a todos e tchau, tchau.